Oi, espero que vocês estejam bem e eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso texto, Mito e Filosofia. Então, separem aí o caderno, um lápis, uma caneta para anotar e vamos! Então, esse texto eu já encaminhei para vocês tem um tempinho. Recomendei, além da leitura do texto, que vocês fizessem um resumo. Mas, para que a explicação do texto ela fique mais completa e fique melhor, a gente vai trabalhar o texto mesmo, a gente vai ler ele e eu vou comentando e explicando algumas coisas para vocês. Assim, primeira coisa que vocês precisam entender. Eu vou dividir esse texto aqui, a explicação dele, em 3 momentos, certo? 3 momentos. Primeiro momento, a gente vai falar sobre o que é mito. Segundo momento, a gente vai falar sobre o que é filosofia. E o terceiro momento, a gente vai falar sobre mito e filosofia. Certo? Então vão ser esses 3 momentos, né? Repetindo no primeiro. O que é um mito? Por que a gente começa pelo mito para entender a filosofia? Segundo momento, o que é filosofia? E esse terceiro momento ele vai ser interligado ao segundo momento, que a gente vai fazer, a gente vai diferenciar o mito da filosofia. Ok? Então, assim, esse vídeo, essa aula, eu tô gravando na minha casa, porque nós estamos no período da quarentena, então vai ter barulho. Espero que não atrapalhe tanto e espero que a gente consiga, né, trabalhar bem o texto e que vocês consigam compreender o texto. Então, a gente vai começar pelo nosso primeiro momento, que é mito. Então, vamos para o texto. Vocês receberam esse texto aqui, né? E ele começa dizendo o seguinte: mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. A origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder, etc. Ou seja, tudo que existe no mundo envolvendo os homens, a natureza e o sobrenatural, o mito, ele vai contar, ele vai narrar essa origem dos seres, essa origem das coisas, dos deuses, certo? Então, o que é um mito? O mito, ele é uma narrativa. Ele é uma narrativa, ou seja, ele está narrando, ele está contando algo. E o que ele está contando? A origem das coisas. O mito, ele é uma narrativa que conta sobre a origem das coisas. E ele tem algumas características e a gente vai falar um pouquinho dessas características. A palavra mito vem do grego mitos e deriva de 2 verbos. Aqui, contar, né? Narrar, falar alguma coisa para os outros. Certo? E do verbo, né? Miteu. E também conversar, contar, anunciar, nomear, designar. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira narrativa, porque confiam naquele que narra, certo? Ou seja, como eu havia falado para vocês, então, o mito, ele é uma narrativa, porque ele está narrando, ele está contando a origem
de alguma coisa. E ele é uma narrativa que tem um caráter de imagem, um caráter imagético, de imaginação, simbólico, porque trabalha com símbolos, e sobrenatural, porque está falando do contexto dos deuses. Quando a gente fala aqui de mito, a gente volta lá na Grécia Antiga, mais de 2.500 anos atrás, certo? O contexto histórico deles era muito diferente do nosso. Então, para entender aqui o que é o mito, a gente não pode olhar com o nosso contexto histórico de hoje. E principalmente o nosso contexto religioso. Porque o mito, ele se dá aqui, nesse contexto, numa religião, né, num contexto religioso que é politeísta, ou seja, na crença de vários deuses. Para os gregos não existia ou não tinha sentido o Deus que a maioria das pessoas acreditam hoje. Eram os deuses. E os deuses, eles tinham algumas características bem diferentes do Deus que nós acreditamos hoje. Exemplo, os deuses, eles tinham características humanas. Eles tinham inveja, eles sentiam ciúmes, eles se apaixonavam pelos seres humanos, eles se vingavam dos seres humanos, eles vinham para a Terra, eles conviviam com os seres humanos, certo? Esse é o contexto dos deuses. E é nesse contexto que se dá a história, as histórias dos mitos, certo? Então, como eu ia lendo para vocês, ele é uma narrativa e a pessoa que conta, né, essa narrativa, ela tem uma credibilidade. As pessoas, elas acreditam nisso por se tratar de uma história que está envolvendo os deuses. Tem um caráter religioso. Por isso que as pessoas, então, elas confiavam, mas mais do que confiar, elas acreditavam. Era o que elas tinham para saber sobre a verdade das coisas, certo? Então, portanto, né, é uma narrativa feita em público, baseada na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. Essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando, ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Uma história está sendo contada de alguma coisa que aconteceu, certo? Quem narra um mito? O poeta Rapsodo. O que é o poeta Rapsodo e por que ele tem essa autoridade? Acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses que lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que possa transmiti-la aos ouvintes. Sua palavra, o mito, ela é sagrada porque vem de uma revelação divina. O mito é, pois, incontestável e inquestionável. Então, esse poeta Rapsodo, ele era um ser iluminado e é por isso que ele tinha credibilidade. Ele era o escolhido dos deuses e ele recebia uma certa inspiração. E as musas, elas vinham e contavam, narravam as coisas, certo? Então, a figura do poeta Rapsodo era uma figura muito importante e era por meio da boca dessa figura que se sabia dos mitos e as pessoas acreditavam porque ele era uma pessoa abençoada e inspirada pelos deuses para contar o que acontecia. E ele tinha um certo jeito de contar. E também por isso as pessoas davam essa credibilidade. Então, até aqui, enxugando tudo. Mito é uma narrativa. Uma história que ela é contada e que ela é narrada. E essa história, ela se dá no contexto do religioso, do divino, dos deuses. Então, o mito, ele é uma narrativa, uma história que ela é contada
contada para as pessoas e tem um caráter sobrenatural, porque está contando a origem das coisas e envolve sempre os deuses. Isso é mito, é uma coisa muito importante, é uma coisa que surge do divino, dos deuses, e as pessoas davam credibilidade para isso. Os deuses eram seres importantes, eles tinham poder sobre as pessoas, eles tinham um domínio, um poder sobre o universo. Esses eram os deuses, e os mitos eles eram reservados para isso, para seres grandes, importantes, inteligentes e que dominavam os seres humanos. Os seres humanos temiam os deuses porque os deuses se vingavam. Eles amavam, cultuavam os deuses também, porque os deuses também davam coisas boas para eles, certo? E o mito conta isso. A origem das coisas segundo o sobrenatural, segundo o religioso, no contexto religioso deles. Isso é um mito. O mito narra a origem das coisas por meio de lutas, alianças e relações amorosas entre forças sobrenaturais que governam o mundo e o destino. Lembra que eu comentei com vocês que os deuses eles se apaixonavam pelos seres humanos e eles tinham filhos com seres humanos, que é o que a gente chama de semideuses. Se você pega o Hércules, que é uma criatura da mitologia, ele é filho de Zeus com uma humana. O próprio deus Dionísio, que é o deus do vinho, Dionísio é filho de Zeus com uma humana também. Então os deuses eles tinham uma interferência direta com os seres humanos. E eles gostavam disso. E às vezes, quando os seres humanos faziam coisas que eles não gostassem, que não agradassem os deuses, eles se vingavam. Eles não estavam nem aí. Eles jogavam praga, coisas ruins, e daí pra frente. Os deuses, eles eram uma coisa assim. Pra gente talvez soe uma coisa doida, mas não é doido. É só um jeito diferente de se acreditar. Porque é diferente do que você acredita não significa que é menos importante. Jamais. Só é diferente e você tem que respeitar isso. O mito era um jeito de saber sobre a verdade das coisas, porque ele estava contando sobre a origem das coisas, sobre o que as coisas eram. Só que era um jeito diferente, porque envolvia um contexto cultural diferente, um contexto histórico diferente, mas não deixa de ter a sua importância e a validade necessária para as pessoas que acreditavam e que viviam nesse contexto. Então o mito ele é uma forma importantíssima e é uma forma de se saber sobre o que as coisas são, de contar sobre a verdade das coisas. Então, o mito ele é uma forma de se saber sobre a origem das coisas, um jeito de saber o que essas coisas são. É um jeito de descobrir sobre a verdade das coisas. Então, o mito ele ensina a partir da narrativa dele e do contexto religioso, sobrenatural dele, o que são as coisas. E como diz ali no início do texto, voltando ali para o início, a origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde, da doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder, etc. Por exemplo, a origem do fogo. Existe um mito, que é o mito do Prometeu, acorrentado Prometeu, ele é um titã. E o que o Prometeu faz? Ele rouba o fogo dos deuses e dá o fogo aos homens. Até então, sem o domínio do fogo, os homens eles eram mais facilmente controlados
pelos deuses. Aí, quando Prometeu rouba o fogo e entrega o fogo para os homens, Zeus fica pé da vida. Ele não gosta nem um pouco, porque os homens vão dar mais trabalho para ele, sendo mais inteligentes, sendo mais independentes. Então ele castiga o Prometeu, certo? E ele faz, ele para se vingar do Prometeu, ele acorrenta o Prometeu um monte e faz com que o Prometeu seja, o dilacerado vivo por algumas criaturas, pelas águias, certo? E durante a noite, o corpo do Prometeu, ele se regenera, para que no outro dia ele possa sofrer essa dor forte de ser dilacerado, de ser comido vivo, pelas aves, para ele passar essa dor insuportável eternamente, porque à noite o corpo dele ele vai se regenerar. Essa é a origem do fogo para os homens, certo? Um outro mito, por exemplo, o mito que conta a história da esperança e de por que existem as coisas ruins no mundo. É um mito que se chama a Caixa de Pandora, certo? Nesse mito, Zeus, ele estava pé ainda da vida com o Prometeu, e ele monta, entre aspas, ele cria um ser, uma mulher perfeita, bonita, linda, educada, inteligente, amável. Ele pede para que todos os deuses concedam a ela alguns dons. Queria uma mulher perfeita. E ele embrulha ela e manda de presente pro Prometeu. Só que o Prometeu, ele sabia o que ele tinha feito, antes dele ser... Eu falei pra vocês que ia ter barulho, antes de ele ser acorrentado, ele desconfia disso e ele não aceita. Só que o irmão dele, quando vê aquela criatura maravilhosa, ele fica extasiado, apaixonado, encantado, e ele aceita. E junto com ela veio uma caixa. O nome dessa mulher era Pandora. E ela tinha essa caixinha. E essa caixinha, ela, qual que é a condição? Não podia abrir de jeito nenhum essa caixa. Mas a Pandora, ela era e ela vive bem com o irmão do Prometeu e tal. Só que ela fica muito curiosa com aquela caixa que não podia abrir de jeito nenhum. E um dia ela consegue enrolar o irmão do Prometeu e ela abre a caixa. Ela espera ele ir dormir e ela abre a caixa. E quando ela abre a caixa, sai dessa caixa todos os males que existem no mundo. Todos. Mentira, inveja, arrogância, miséria, maldade, mentira. Até então o mundo não tinha todas as coisas ruins, todas as desgraças. E ela abre, quando sai aquela sombra, aquela coisa, ela se assusta e ela fecha a caixa. E quando ela fecha a caixa, resta ali a esperança, certo? Então esse mito, ele tá contando a origem da esperança. Por isso que a gente costuma falar que a esperança é a última que morre, certo? Esse é o mito. E convenhamos, essa análise da Pandora, notem que a mulher, ela já vem sendo... Eu posso estar falando uma besteira muito grande, porque a gente está falando em um contexto que ele é religioso e que é cultural lá para eles, mas a mulher sempre vem sendo tratada como um objeto e como a causa das coisas ruins no mundo. Ou seja, meninas, a nossa luta é contra uma cultura que é fortemente arraigada, porque nós não temos que trazer para nós a responsabilidade de tudo que é ruim
porque o mundo ele é construído pelas pessoas. E o que acontece nele é consequência do que a gente faz. Nós construímos o mundo juntos. Aí que a gente, né, já adianto para vocês, por exemplo, o segundo momento, que é sobre a filosofia. Porque a verdade do mito, ela passa a ser contestada, enfim. Mas deixemos, né, pra frente as críticas ao mito. Eu tô contando para vocês, para que vocês tenham aí uma noção de como que se dá o mito. Por exemplo, a origem do amor, tem um mito do amor e de como o amor se liga com a alma, é o mito de Eros e Psique. Vocês podem pesquisar, porque senão eu fico aqui 3 dias contando os mitos para vocês. Mas então, assim, para já ir fechando essa primeira parte, então o mito ele é uma narrativa, tem um caráter imagético simbólico, porque trabalha com imagem, com símbolo, e presença do sobrenatural, porque é uma história que envolve os deuses, certo? Lembrando que os deuses, eles têm características humanas, eles se vingam, eles mentem, eles se apaixonam, eles enganam, eles se vingam, certo? E a partir, por isso que diz aqui que é um contexto de lutas, diz aqui no texto, de conflitos, de temor, de medo. Aí que se dá a origem das coisas. Por exemplo, ali da maldade, da esperança da Pandora, Zeus está se vingando de Prometeu, porque ele se deu o fogo aos homens, certo? Tem essa questão. Quando Prometeu, no mito do Prometeu, ele dá o fogo aos homens, Zeus se vinga dele também. Então, assim, o mito é nesse contexto de batalha, de luta e a presença no sobrenatural. Os poetas eram os seres iluminados e capacitados pelos deuses para contar, porque eles eram inspirados. Por exemplo, nós temos um livro importante para a mitologia grega, que é a Teogonia. Um cara que se chama Hesíodo. O Hesíodo escreve a Teogonia. O que é a Teogonia? Teo, né? O Teo significa, vem do grego, e a gente pode traduzir como Deus. E gonia, origem, a origem dos deuses. A Teogonia é um livro do Hesíodo que ele está contando a origem dos deuses. As cosmogonias, cosmos, universo, gonia, origem, que falavam sobre a origem do universo. Por exemplo, na Teogonia, ele conta, ele escreve que no início tinha o Cronos e a Gaia que concebem os outros deuses, e né, nesse contexto ele vai explicar ali como que Zeus consegue dar a volta em Cronos e se transformar o deus dos deuses. Está na Teogonia, é um livro importante pro mito, pro contexto da mitologia. Ele está contando a origem, né? Então essa era a figura do Hesíodo, muito respeitada pelos gregos, e na Teogonia está contando a origem então dos deuses, a origem de tudo, como aconteceu o universo, como as coisas se deram, como eles tinham chegado até ali, por quê. Então era isso, as pessoas valorizavam isso, e era a partir desses escritos e dessas histórias contadas. Hoje nós temos escrito, mas para os gregos ela era contada, tá? A partir disso. Então o mito tem essa importância. E por que nós começamos pelo mito? Porque o mito, ele é a primeira forma que explica a origem das coisas, o porquê das coisas, a verdade das coisas. A primeira forma para se conhecer as coisas e para entender a origem das coisas era o mito. Antes da filosofia se tinha o mito. Então o mito, ele é a primeira forma para se contar a origem das coisas. Só que, diferentemente da filosofia, não é uma forma racional, é uma forma de caráter religioso. Vamos falar aqui para que vocês não confundam sobrenatural. A filosofia não tem um caráter sobrenatural, é racional. O mito é um caráter sobrenatural.
uma coisa que é importante que vocês aprendam. Em geral, a gente, quando pergunta o que é um mito, a pessoa já vai falar de cara, é uma história que é contada e que não é verdade. Não é bem assim. Isso é uma história que ela é contada de um jeito diferente, que não é racional, mas não significa que não é verdade, ou que é uma mentira. É um jeito diferente para se entender sobre a origem das coisas. Apenas isso. Não, para nós hoje, lógico, não tá no mesmo patamar da razão, da ciência, mas não significa que é menos importante. É um jeito diferente de se acreditar nas coisas, que foi deixado em desuso justamente, ou que as pessoas não tomavam mais como base por não ser racional. Isso. Ok? Então, isso é um mito. Uma narrativa, uma história que era contada para as pessoas para que elas soubessem sobre a origem das coisas a partir de um caráter divino, sobrenatural, a história das coisas a partir das lutas entre os deuses, entre as criaturas mitológicas, do embate deles e do convívio deles com os seres humanos. Isso é um mito, e é a partir disso que as pessoas ficavam sabendo sobre a origem das coisas, sobre o que as coisas afinal eram, de onde elas vinham e por que elas existiam, certo? Isso é um mito. Para o contexto dos gregos, isso é um mito, é isso que vocês precisam saber. Para finalizar a nossa aula, eu separei para vocês a leitura de um mito, mas não é um mito da mitologia grega. É um mito indígena. Porque o mito, ele servia para que as pessoas soubessem sobre suas origens, certo? Nós aqui somos brasileiros, nós temos uma origem a partir dos índios. E existe um contexto muito grande e muito bonito que a gente chama de mitologia grega, que era a história, era uma narrativa também que se contava para se saber sobre a origem das coisas, certo? Então, eu separei aqui para vocês, é desse livro aqui, Meu Destino é Ser Onça. Então, esse livro aqui, Meu Destino é Ser Onça, do Alberto Mussa. Esse livro, ele fala sobre mitologia dos Tupinambá, que é um grupo indígena, uma cultura indígena que existiu aqui no Brasil, e os donos do Brasil são os índios. A cultura genuína, original do Brasil, ela é indígena. Eles estavam aqui primeiro, há muito tempo, até que os portugueses, os espanhóis, enfim, mas primeiro os portugueses chegaram aqui, colonizaram os índios, né? Colonizar pode ter um sentido de genocídio, de matar uma cultura. Os índios já tinham uma cultura, uma crença, uma fé, um modo de vida, um jeito de ser. Só que porque era diferente do jeito que os europeus viviam, eles consideraram como errado, e para isso eles acabaram com uma cultura. Então é importante a gente valorizar a nossa origem, valorizar a nossa cultura, a nossa história. Somos seres históricos e nós precisamos sim saber sobre as nossas origens, porque as nossas origens, elas têm a ver com o que nós somos, certo? Por isso que eu separei esse textinho para vocês do Tupinambá, certo? Aqui, ó. Os Tupinambá, também falantes do Tupi, formavam, né, um grupo indígena com identidade própria e habitavam faixas costeiras da Bahia, do Maranhão, a partir do século XVII e do Rio de Janeiro.
onde eram mais conhecidos por tamoio. Eles tinham um jeito também para entender. O contexto religioso deles, lógico, é diferente do contexto religioso cristão, pelo qual nós fomos colonizados. Vejam só que violência. Isso é triste. Você tá na tua terra, no teu mundo, com a tua cultura, com o teu jeito de ser, com a tua família, com as pessoas que você gosta. E chega alguém e diz que o jeito que você vive não é certo e não é bom. E essas pessoas, a partir disso, elas tentam mudar você por meio de violência. Elas tomam o lugar que você vive. Foi isso que aconteceu no Brasil, por meio de violência. Isso é triste quando a gente constata isso, quando a gente pensa nisso. As nossas origens, elas foram durante muito tempo negadas, as nossas crenças. Por isso que a gente precisa estudar esse tipo de coisa, saber a nossa origem. Não adianta a gente... Isso é importante porque isso é um contexto de conhecimento e nós precisamos saber. Mas eu tô falando de uma maneira de saber das nossas origens. Não adianta muita gente ficar lendo europeu e a gente não vai saber de fato quem a gente é. Vamos fazer os dois então, porque a gente precisa, porque eles ensinaram pra gente um jeito de ser a partir do qual nós nos orientamos hoje e iremos nos orientar por muito tempo. Mas isso não significa que a gente tenha que apagar da memória de onde a gente veio. Por isso que eu separei aqui esse mito. Então, esse texto aqui que eu vou fazer a leitura para vocês, esse mito, ele se chama Um Ornamento para o Céu e tá contando aqui pros tupinambás sobre a origem do mundo, certo? Então, um ornamento para o céu. No princípio, o universo era provavelmente muito escuro. Talvez fosse formado por um espaço sólido, totalmente ocupado pelos morcegos originais que batiam asas negras e eternas, ou apenas por uma absoluta escuridão projetada pela sombra das corujas primitivas. Nesse mundo inaugural, misterioso e obscuro, era o velho. Se foi criado, se criou a si mesmo, se existia desde sempre, só os caraíbas sabem exatamente. O velho tinha corpo, cabeça, braços, pernas e segurava um cajado. O velho, ele é então a criatura, a entidade, o ser que cria as coisas. Para os tupinambás, a gente tem um nome que é o Monã, e é esse ser aqui no texto. Esse mito é o velho, mas é o ser que cria tudo. Criador, mas é poderoso que cria tudo. O velho, então, como eu já tinha lido para vocês, tinha corpo, cabeça, braços, pernas e segurava um cajado. Alguma imperfeição deve ter insinuado no velho o desejo de criar o céu. E o céu foi feito de pedra, e o velho começou a caminhar por ele. Todavia, quando olhava para cima, ainda havia trevas primitivas. Deve ter sentido uma tal necessidade de beleza que, para ornamentar o céu, concebeu a terra. Achou tão bela essa nova criação que quis morar nela. Mas o velho estava só. Foi quando decidiu criar os homens esculpidos em troncos de árvores. Para alimentá-los, o velho fazia uma chuva fina fecundar a terra, e da terra brotavam as árvores, e das árvores brotavam os frutos. O pau de cavar ia sozinho desenterrar as raízes. As flechas iam sozinhas caçar os animais. Sem trabalho, os homens apenas comiam, bebiam e dançavam.
E o velho frequentava todas as ocas e dançava, bebia e comia com eles. Os homens mostravam respeito pelo velho, limpavam o caminho em que ele ia pisar. Quando ele chegava, ofereciam uma rede para que ele descansasse e choravam diante dele. Um dia, o velho chegou numa aldeia, mas para sua surpresa, ninguém veio limpar o caminho, ninguém lhe ofereceu uma rede, ninguém chorou diante dele. Parecia que o velho não existia, que não tinha sido ele quem criara os homens. O velho, então, imaginando que estivessem loucos, foi procurar outra aldeia. No entanto, o descaso se repetiu, e se repetiu novamente. Aquele comportamento foi se tornando geral. O velho concluiu que os homens tinham se esquecido dele, e se sentiu completamente só. Revoltado com a ingratidão humana, o velho voltou para o céu, abandonando os homens na terra. Mas a raiva do velho não ficou só nisso, porque surgiu dentro dele um sentimento novo: o desejo de vingança. Então, para destruir a humanidade, o velho fez descer do céu um fogo devastador. No entanto, entre todos os homens havia um que não era mau, que nunca tinha deixado de honrar o velho: o pajé do mel. Assim, enquanto o fogo queimava a terra, enrugando e encrespando a sua superfície e formando as montanhas e as depressões, o velho pôs o pajé do mel a salvo do fogo numa região hoje desconhecida. O pajé do mel assistiu à fúria do incêndio que matava os homens e aniquilava a terra. Velho, por que destruir o céu e o seu ornamento? E agora, onde faremos nossa oca? Mas logo percebeu que a intenção do velho era ficar no céu e que ele, o pajé do mel, viveria sozinho naquele recanto da terra, poupado das chamas. De que me servirá viver se não terei nenhum semelhante? Dizia ele. E chorava. O velho então se comoveu e, com seu poder misterioso, criou Tupã. Tupã é o trovão. E Tupã correu pelos 4 cantos do universo, provocando assim uma tremenda tempestade. Tupã às vezes é confundido por muitas pessoas como o ser supremo, mas não, é o velho, Onã. Tupã, ele é o trovão, certo? Importantíssimo também, com um poder enorme, que ele corria por tudo, enfim, mas não dá pra confundir isso. E Tupã correu pelos 4 cantos do universo, provocando assim uma tremenda tempestade. E o aguaceiro do céu extinguiu o fogo da terra, e as águas torrenciais dessa chuva correram pelas montanhas, arrastando as cinzas de tudo que fora queimado, até encher uma imensa depressão, dando origem ao mar. Por isso, porque as águas do temporal provocado por Tupã arrastaram consigo as cinzas das coisas queimadas, o mar é tão salgado e de paladar tão ruim. E o velho, observando a terra, vendo que ela estava toda envolvida pelo mar, achou que tinha ficado mais bela. Por isso moldou o velho a primeira mulher, para que o pajé do mel povoasse a terra de homens melhores. Quando o casal olhava para cima, podia ver o velho segurando seu cajado. O velho, aqui, tem um outro nome, não é o Monã. Existem algumas variações conforme a gente vai estudando e traduzindo, enfim. É Tuibai, a primeira constelação que apareceu no céu. E assim, né, um ornamento para o céu desse livro aqui que eu tinha mostrado para vocês. Meu destino é ser onça. Então, é um texto, é uma narrativa indígena dos Tupinambás e está narrando então como se originou as coisas, o céu, enfim, é um jeito diferente para se entender sobre a origem das coisas, mas como eu expliquei para vocês, não é menos importante e não é necessariamente uma mentira.
ou algo que não é verdade. Isso é importante a gente saber de início, porque nos primórdios, no início era assim, que as pessoas ficavam sabendo sobre o que eram as coisas, sobre o que elas eram, de onde elas vieram. Embora com outro nome e com outro jeito de contar, o ser humano sempre teve essa necessidade de saber o porquê dele, o porquê das coisas. E o mito, a mitologia, foi então a primeira forma para se entender a origem das coisas e a origem das pessoas. Esse é o nosso primeiro momento de aula, que é um mito, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a filosofia e, por consequência, o terceiro momento vem atrelado, vem junto ao segundo, que é a diferença entre filosofia e mito, e por que a mitologia ela é abandonada e se passa então, as pessoas assumem então uma visão filosófica e racional para explicar o porquê das coisas. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado. Um abraço para vocês e até a próxima. E não deixem de valorizar a nossa cultura, a cultura indígena que também, que é importantíssima para saber quem somos, as nossas origens. Um beijo para todo mundo e até a próxima.